Fala pessoal que acompanha o nosso canal, com muita alegria trazendo até vocês mais um ensinamento e mais uma partilha. Hoje eu estou na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. 1 Coríntios 2, 14. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, pois para ele são loucura. Nem as pode compreender, porque é pelo Espírito que devem ponderar. O homem espiritual, ao contrário, julga todas as coisas e não é julgado por ninguém. Porque quem conheceu o pensamento do Senhor se abalançará em instruí-lo? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Palavras do Senhor, graças a Deus. Irmãos, nós sabemos que depois que Paulo recebeu o batismo no Espírito Santo ali na sala da casa do sacerdote Ananias, ele se transformou numa bomba, numa potência espiritual. O ministério de Paulo é fantástico. Ele vai rodar Éfeso, Corinto, Galácia, Roma, Tessalônica, e por onde ele passa, ele arrebenta. Convertido, batizado no Espírito Santo, inteligentíssimo, e com a bênção da igreja, porque ele submeteu o seu ministério a Pedro e aos apóstolos para pedir permissão para continuar o seu ministério, ninguém aguenta um homem desse. E então ele chega até Corinto. E a cidade de Corinto tinha uma particularidade: 3 tipos de povos diferentes na mesma cidade. Primeiro, Paulo acha os gregos. Os gregos, irmãos, são quase que idólatras da razão. Foi na Grécia que nasceu Alexandre o Grande. A Grécia é o berço do entendimento, da filosofia. Os gregos eram tão radicais que tinham mudado mais de 20 vezes o seu próprio alfabeto. Quando escreve maiúscula é de um jeito, minúscula é de outro. Uma idolatria tremenda com a letra. E foi para os gregos que Paulo diz que a letra mata, mas é o Espírito que vivifica ou que dá a vida. Então era um povo muito racional, que ficava perguntando de onde vem essa sabedoria que Jesus tem. E de onde vinha esse entendimento dos apóstolos. Mas não davam valor por causa das faculdades e da inteligência que eles tinham. Depois Paulo acha lá em Corinto os judeus. Os judeus eram seguidores da lei, desde lá do Antigo Testamento. Você já sabe muito bem quem é o judeu, mas o principal problema dos judeus é que eles esperavam sinais. É inconcebível para o judeu Jesus vir nascido de uma mulher, nascer numa manjedoura, andar de jumentinho e ser aquele rei esperado e estudado pelos profetas e pelos anciãos. E então os judeus rejeitam Jesus, porque o ensinamento e o contexto histórico da vinda de Cristo não bate com aquela visão grandiosa que eles tinham de quem seria o Messias. E nós temos também em Corinto, Paulo encontra um terceiro tipo de pessoa, que são os pagãos. Tanto é que Paulo vai dedicar o capítulo 5 e 6 de Corinto para bater com força, com os 2 pés. Um paganismo tremendo. Ele vai trabalhar abertamente sobre bebedeira, sobre prostituição, sobre adultério. Então na cidade de Corinto tem os gregos, que davam ideia à razão, os judeus, que eram homens espirituais, mas sepulcros caiados, era só por fora. Por dentro, na prática, Jesus mesmo denunciou o estilo de vida deles. E os pagãos, e você já sabe muito bem quem são os pagãos. Então na primeira passagem de Paulo para Corinto, a Bíblia vai organizar essa passagem em 16 capítulos. Então, primeiro, Corinto tem 1, 2, 3, 4 até o capítulo 16. Se nós fizermos um estudo dos 16 capítulos, nós podemos dizer que no entendimento paulino há 3 tipos de homens, pessoas na igreja de Corinto. Isso juntando todos os 3 tipos de povo. Pegando os pagãos, pegando os gregos, pegando os judeus, Paulo entendeu que há na igreja de Corinto 3 tipos de pessoas. Primeiro são as pessoas carnais, depois as pessoas naturais, em terceiro as pessoas espirituais.
O que é uma pessoa carnal? É aquela que optou por livre escolha. Eu não quero fazer a vontade de Deus. Da minha vida cuido eu faço aquilo que eu quero mesmo viver na carne. A pessoa carnal não tem medo da morte, não tem medo do julgamento. A pessoa carnal não teme a Deus. A pessoa carnal não tem medo de perder a sua alma. Ela quer aproveitar a vida enquanto pode, enquanto há tempo. Ela é senhor e senhora de si mesma. Esse tipo de pessoa, nós já sabemos, se não arrepender, qual é o destino. O Catecismo da Igreja Católica diz que quando a pessoa, por liberdade, por uma livre escolha, opta por não viver debaixo da graça de Deus e não aceitar o seu amor expresso na cruz de Cristo, esse estado de autoexclusão se denomina inferno. Portanto, não é Deus que nos manda para o inferno, é nós que nos mandamos ao inferno quando na liberdade de escolha nós optamos, eu quero viver na carne. E é esse tipo de pessoa que nos 16 capítulos Paulo faz uma leitura que existe em Corinto. O segundo tipo de pessoas são as pessoas naturais. Irmãos, as pessoas naturais, num dito popular, são aquelas que não fedem nem cheiram, não cometem pecados mortais, têm consciência das coisas, mas também não são santas. É aquela pessoa que fica na mornidão. E o livro do Apocalipse diz que ou nós temos que ser quente ou frio, porque morno o Senhor vai nos vomitar. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não. É triste nós olharmos esses 16 capítulos paulinos em Corinto e percebermos quanto tinha pessoas naturais. Olha o que Paulo diz aqui sobre os naturais, no versículo 14 do capítulo 2 que a gente acabou de ler. O homem natural não aceita as coisas do Espírito, porque para ele isso é loucura. Então não precisa rezar alto, não precisa jejuar tanto, não precisa de tanta coisa. Tudo bem, nós temos que ser de Deus, nós temos que ir na igreja, mas também nós precisamos cuidar de nós, afinal, Deus conhece o nosso coração. Então não precisa ser radical, não precisa tomar decisões severas, não precisa dessa luta tremenda contra si mesmo. A pessoa não é pagã, mas ela também não é santa, ela também não é espiritual. Então, na concepção, o homem natural não consegue entender, nem compreender, nem aceitar as coisas do Espírito. Então, o homem natural é um feijão com arroz, comum, trivial, né? Vai à missa. Quando acontecem umas campanhas em tempos litúrgicos, confessa. De vez em quando, reza um terço, assiste uma missa na TV, tudo legal, não fede, nem cheira, são os naturais. Terceiro tipo de povo que Paulo acha em Corinto são os espirituais. Irmãos, os homens espirituais, eles são extraordinários. Homens espirituais têm sabedoria. Homens espirituais têm discernimento. Homens espirituais têm autoridade. Homens espirituais têm parresia. Homens espirituais têm perspicácia. Homens espirituais têm olhos de águia. Homens espirituais têm sensibilidade. Homens espirituais têm lutas, mas vitórias. Eles são diferenciados. E Paulo vai falar deles aqui. Olha no versículo 15. O homem espiritual, ao contrário, ele julga todas as coisas. Por que o homem espiritual julga todas as coisas? Porque ele é capaz de fazer uma leitura espiritual sábia de todas as coisas. Então, não é aquela pessoa que vive sempre cheio de questionamento, cheio de crise, cheio de problemas consigo mesmo. Não, ele não se mistura de qualquer forma, ele não se abate por qualquer coisa, porque ele sabe fazer. O homem espiritual julga todas as coisas. Ele julga não no sentido de julgamento, mas ele é capaz de entender todas as coisas, porque ele sente o cheiro das coisas, porque ele tem visão quando ele chega nas coisas. Onde a luz chega,
aquilo irradia, ilumina. É desse tipo de pessoa que Jesus falou que ninguém acende uma lâmpada para ficar debaixo da mesa, mas que tem que ser colocada em cima do telhado. Então, onde essa pessoa chega, há um diferencial. E continua Paulo dizendo sobre essa pessoa: nós, que ele diz, os espirituais, porém, nós temos o pensamento de Cristo. Então a gente pensa como Cristo pensa, a gente vê como Cristo vê, a gente entende como Cristo entende, a ponto de depois Paulo dizer: já não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Irmãos, um apelo tremendo do meu coração nesse mês, em nome de Jesus. Se você é carnal, está tudo errado. Se você é natural, glória a Deus que pelo menos natural você é. Mas nós não fomos feitos para a naturalidade. Nós somos feitos para a sobrenaturalidade. Deus quer que nós saiamos do médio e passamos a ser acima da média. Deus quer que nós saiamos do natural e entramos no sobrenatural. Deus quer que nós atinjamos o ser espiritual, e é isso que Deus quer de nós. E eu peço a você, do fundo do meu coração, que você ore, que você busque de Deus entrar no mundo espiritual, que você seja um homem, uma mulher sobrenatural, espiritual, para que todos esses adjetivos do mundo invisível possam ser impregnados em você, para assim como Paulo possamos dizer: nós como espirituais fazemos leitura de todas as coisas e não somos julgados por ninguém, porque ao contrário dos naturais, nós possuímos o pensamento de Cristo. Eu desejo que você seja espiritual, sobrenatural, porque infelizmente nos tempos que estamos vivendo, há muita gente pagã na igreja, há muita gente natural na igreja, mas pouca gente espiritual na igreja. Entra no mundo espiritual, seja bem-vindo ao combate e estamos juntos. Peço a você que curte o nosso canal, que divulgue o nosso canal, que se inscreva no nosso canal e que Deus abençoe e viva ao mundo espiritual.